todos, né? Como de praxe, a gente sempre faz um mestre de cerimônias aqui rapidamente, tá? Então nós temos, só para ter uma ideia nesse projeto piloto, então nós já tivemos 9 aulas, né? Hoje nós vamos passar para a 10ª aula. Nessas 9 aulas, o total de acessos foram ao redor de 1.214 nas lives, né? E depois, posteriormente, sendo visto, eu estou contando só o YouTube, fora o site da SBNC, que demora um pouquinho mais para subir os vídeos, né? Dos 1.250 acessos posteriormente, certo? Na verdade, esse número está errado, tem mais, tá? Só para ter uma ideia, vocês podem ver ali que os acessos estão nas últimas 5 aulas. Se a gente clicar à direita ali, vai estar para as primeiras 4 aulas. Só na última aula da ELA, teve um problema técnico que a gente teve que tirar do ar e recolocar de novo. O Edmilson, nosso técnico aí, nos ajudou muito nisso, mas já tinha vários acessos antes, né, mais de 40, 50 acessos. Então, só para ter uma ideia, né, nós temos no total de acessos live e os acessos posteriores, nós temos quase 2.500 acessos, quer dizer, quase ao redor de 273 por aula. Isso aí é uma coisa muito interessante, está indo acima das nossas expectativas, né? E semana passada nós estávamos com 202, aliás, na última aula estava com 202 inscritos da SBNC no YouTube, agora tem 241. Só uma pequena coisa. Bom, hoje nós vamos falar, o Fernando vai falar a respeito do caso clínico do transtorno comportamental do sono REM e critério diagnóstico na videopolossonografia, e a Juliana vai ser a moderadora. Só uma coisa, eu tive que procurar o que era esse TSS REM aí, né? Neurofisiologista, mas que faz somente eletromil, né? E motorização é complicado, né? Mas eu fui lá, li até, comecei a ler, gostei até, né? Eu só não falei para minha esposa que com certeza ela vai me diagnosticar com esse tipo de coisa, né? Bom, então nós vamos falar a respeito disso hoje, certo? O Fernando vai desabrilhantar com a apresentação e a Juliana vai coordenar. Uma partezinho antes, a pedido da AMB, certo? Nós temos a AMB está fazendo muita coisa em relação às nossas sociedades em geral, o médico em geral. Então tem um levantamento do assunto glosa de fontes pagadoras com os médicos brasileiros, certo? Isso aí quanto mais a gente acessar aquele link ali, a gente vai poder dimensionar e criar dados suficientes para se conseguir ir adiante em relação a tentar mudar essa situação que tem muita glosa, certo? São menos de 5 minutos, né? Vocês acessando esse link, vai dar uma página parecida com esta, em 5 minutos a gente consegue, e antes nós não tínhamos sido colocado como especialidade, estava só neurologia, neurocirurgia, de fisiatria, mas agora está lá a neurofisiologia clínica, certo? Bom, então... E depois, na quinta-feira, a Silvia, junto com a Carla Juliana, vão falar a respeito dos pitfalls na execução do potencial evocado motor, certo? Marrone, então, é dia 14. É terça-feira, doutor Marrone. Esse dia 9 não vai ter aula. Dia 14, perdão, desculpa. O presidente sabe tudo, né? Por que não vai ter aula dia 9? Porque seria feriado 9 de julho. Em São Paulo. Montado, aí fica Por que seria feriado? Desculpa. Em São Paulo, eles perderam a revolução deles. Em São Paulo, eles fazem que nem a gente, né, Estelza? Os gaúchos paulistas comemoram as guerras perdidas, é isso? Então tá bom, então vai ser dia 14, então, me perdoa. Eu não me dei conta mesmo. Ok, então, pessoal, agora, Juliana, tudo contigo, apresentar esse moço aí, esse Gaudério aí, certo? Beleza, obrigada. Tá joia. Tchau. Tchau. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai iniciar
a 10ª aula, né, desse projeto piloto. Quero, mais uma vez, parabenizar o Marrone pela essa iniciativa, todos os envolvidos, coordenadores de todas as áreas, e apresentar esse Dr. Fernando Gustavo Stelzer, um querido meu, companheiro de residência, né, lá de Ribeirão, da USP de Ribeirão. Ele é neurologista e neurofisiologista, e, além disso, ele é titulado na SBNC, tanto na área de eletroencefalografia como de polissonografia. Atualmente, ele trabalha na Santa Casa, né, de Porto Alegre, e no Hospital Moinho de Ventos também. Então, ele vai nos abrilhantar aí, que nem diz o Marrone, com uma palestra sobre o quadro clínico, né, do transtorno comportamental do sono REM e os critérios polissonográficos, vídeo polissonográficos. É contigo, Fernando, vai lá. Obrigado. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou botar... Tá funcionando? Ou não? Ainda não. Não? Peraí. Eu acho que o Marrone tem que sair da aula. Para mim, o Marrone está apresentando ainda. Não, mas ele já... Já saiu? Ele já saiu. Então, peraí. Você saiu, Marrone? Ah, peraí, retomar. Sim, aí sim. Aqui, ó. Compartilhar, tá. Ah, beleza. Vamos ver. Deu agora? Deu. Tá, beleza. Deu, agora faz isso aí. Perfeito. Beleza. Então, pessoal, toca ficha. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelas palavras, Marrone, da Juliana. Juliana, coitada, sofreu muito comigo. Diziam que ela recebia insalubridade por ser minha parceira lá na parte da fisioterapia. Então, hoje, o que eu pensei? A gente vai fazer um caso clínico de transtorno de comportamento sono REM e vai falar um pouquinho dos critérios diagnósticos e da videopolissonografia, tá? Eu fiz um sumário, né? A ideia da aula é apresentar, mesmo para quem já é titulado da SBNC e para quem eventualmente vai fazer a prova ou vai prestar concurso em neurologia ou outras áreas do sono mesmo, para entender um pouquinho melhor essa condição. Então, vamos fazer o caso clínico, depois vamos falar um pouquinho das considerações técnicas, incluindo um pouquinho de colocação de eletrodos, que no sono é muito importante isso. Já falar dos critérios diagnósticos da polissonografia, e vocês vão ver que, ao contrário que o Wagner apresentou agora 2 aulas atrás, aquela questão da subjetividade da análise do eletroencéfalo, a gente não tem esse problema no sono, né, porque para tudo tem regra, e tem terminologia, e tu só pode dizer que tem isso se tiver tal critério preenchido, assim por diante. Então, a gente tem uma certa, entre aspas, facilidade. A persona é o exame do obsessivo-compulsivo, né, o cara que gosta de seguir regrinha. E vamos falar um pouquinho, então, do quadro clínico, né, falar das implicações clínicas que tem o transtorno de comportamento sono REM, um pouquinho de tratamento para encerrar. Então, em relação ao caso clínico, é um caso que está acompanhando aqui no hospital, ele vai entrar num projeto que a gente está fazendo de acompanhamento desses pacientes. É um senhor de 62 anos, masculino branco, ele é engenheiro civil, casado e daqui de Porto Alegre mesmo, e destro. E a queixa dele é que ele tinha pesadelos muito agitados durante a noite. E na história, ele tinha, então, um relato de mais ou menos 1 ano de ter episódios durante a noite que ele se agitava. Ele, eventualmente, bateu no criado mudo já durante o sono dele e tinha eventuais vocalizações. Só que o que trouxe ele à consulta foi que teve um desses episódios de pesadelo, né, que ele falava, que ele agrediu a esposa. Então, os filhos deram um basta, falaram, não, agora chega, tu tem que procurar um médico para ver isso que está acontecendo. Isso acontece muito seguido, né? Os pacientes têm muitos comportamentos agitados durante a noite, a gente vai ver que nem todos eles são agitados, mas o que traz o paciente ao atendimento, na maior parte das vezes, é a agressão. Já tem pacientes que quebraram o antebraço, exatamente porque bateram na parede ou no criado mudo do lado, caíram da cama e assim por diante. Mas voltando para ele, ele contava que se a esposa acordasse ele durante a noite, ele lembrava que ele estava sonhando e o movimento que ele fazia durante esse sonho tinha a ver com o contexto do sonho. Tá? Então, ele estava correndo de um animal, ele batia as pernas, ele estava sendo assaltado, brigando com o assaltante, ele dava socos na esposa, que foi aí a situação que motivou a consulta. Mas se ele fosse acordado pela esposa, ele ficava muito envergonhado, né, do que tinha acontecido, não tinha confusão mental, ele contava do sonho, né, e ele falava que esses episódios raramente aconteciam no início do sono, mas que mais era da madrugada, ali no final da noite, 4, 5 horas da manhã,
uma frequência variável, não era toda noite que acontecia isso, não tinha nenhum fator desencadeante, e a esposa queixava ainda na revisão ali do sono que ele tinha algum ronco que outro, mas não tinha apneia testemunhada. E apesar de noites em que ele tinha bastante desses movimentos, ele não acordava com sono, não era uma noite ruim para ele. Tanto que naquele atendimento inicial, a escala de Epworth era de 8,24. Ele negava coisas para nós importantes, vamos ver por que depois isso é importante, essas negativas dele. Ele não tinha anosmia, não tinha alteração de fala, de cognição, não tinha alucinações, nenhuma disfunção cognitiva, nenhuma dificuldade de marcha, não tinha tremor no movimento involuntário, e, como eu falei, não tinha sono excessivo ou outra queixa de sono além do ronco e desses que ele chamava de pesadelos. Tá? De história médica, só tinha uma hipertensão arterial bem controlada com losartana e nenhuma outra patologia, e não fazia uso de psicotrópicos, que também é outra negativa importante. O exame físico e neurológico não tinha nenhuma alteração, foi feito inclusive o Mini-Mental lá, ele tem nível superior a 30 em 30, um pouco, não é muito sensível, né, para essa população, mas não tinha nenhuma alteração no exame físico, não tinha achado de parkinsonismo, nenhuma outra alteração importante. E no exame mais direcionado para o sono, ele tinha um score de Malaparte modificado de 2, amígdala 2, um perímetro cervical 38, né? Ele não tinha megalonatia e um IMC dentro da normalidade. Daí foi pedido uma polissonografia, né, que faz parte, então, da avaliação, como a gente vai ver depois, do transtorno de comportamento sono-REM, e nessa polissonografia, a maior parte dos parâmetros era realmente dentro da normalidade em relação à estrutura do sono, né, uma latência de sono e de sono-REM normais, uma eficiência de sono boa, uma arquitetura do sono bem adequada. Ele tinha um índice de apneia e hipopneia de 4,5 por hora, mas o índice de distúrbios respiratórios, incluindo, então, nos RERAs, ultrapassava os 5, né, era de 6, então, indicando eventualmente uma apneia leve, se tu quiser usar o IDR como é o recomendado hoje. Tinha ronco, então, alguns trechinhos de respiração paradoxal, mas a saturação da oxihemoglobina muito pouco sofria alteração ali, o tempo de O2 inferior a 90% era de 2 minutos, né, não era assim tão evidente. Ele tinha alguns movimentos periódicos, os membros inferiores, um índice de 7,5 por hora, e tinha sono-REM sem atonia. Daí depois a gente vai ver o que é isso. E durante a polissonografia, mas eu tenho que lembrar que o nosso vídeo não é um vídeo de alta definição, vamos ver depois a importância disso, não foram registrados comportamentos anormais no vídeo. Tá? Então, pela polissonografia e pelo quadro clínico, foi feita a hipótese diagnóstica de um transtorno de comportamento sono-REM isolado, tá? E, considerando-se o IDR dele, né, o índice de distúrbio respiratório, ele tem uma apneia obstrutiva de grau leve. Tá? Se for pegar pela apneia, pelo índice de apneia e hipopneia, não fecharia esse critério. Então, vamos dar um passinho para trás. O Marrone falou antes, né? Eu não sabia o que era isso, então vamos começar lá do início, tá? Para quem vai fazer a prova aí da SBNC. O que é esse tal de sono REM, né? Então, o sono REM, ou sono paradoxal, o sono dos sonhos, se tu quiser usar um nome mais poético, ele é um estágio de sono, né? Então, em que a pessoa vai apresentar movimentos oculares rápidos, muito parecidos com o que a gente faz quando está acordado, no registro da polissonografia. Tem um eletro desincronizado de baixa voltagem, também semelhante ao da vigília, podendo ter atividade alfa, um pouco mais lenta do que na vigília, mas ela pode persistir. Vai ter as tais ondas de dente de serra, que são ondas que são serralhadinhas, assim, parecendo uma serra. A doutora Heidi mostrou isso na aula dela. Eventualmente pode ter um fuso que outro, um complexo K que outro, não exclui o diagnóstico, mas uma característica muito importante do ponto de vista fisiológico é essa atonia muscular do sono REM, né? Então a pessoa ela não tem um tônus muscular muito menor do que qualquer outro estágio de sono e obviamente também menor do que a vigília. O paciente pode ter respiração irregular, pode eventualmente ter frequência cardíaca irregular e ele vai sonhar nesse período, tá? Então, qual que é? Eu sei que ninguém gosta dessa parte aí de fisiologia, fisiopatologia, mas qual que é um dos mecanismos fisiopatológicos que se supõe que estão envolvidos aí no sono REM? Então, principalmente aqui, deixa eu ver se eu consigo, meu mouse está aqui, o locus subcerúleus, tá? Então, ele fica aí próximo do locus cerúleus, ele vai acabar inibindo os neurônios motores espinhais, ó, Marrone aí a parte de vocês, atuando exatamente sobre os interneurônios do cono anterior da medula, tá? E também atuando
estimulando a formação reticular bulbar, que vai também inibir os neuromotores espinhais. Tá? Então, essa é um mecanismo da fisiopatologia da atonia fisiológica do sono REM. Isso acontece por uma lógica muito, muito simples, né? Porque se a gente não tiver atonia durante o sono REM, a gente exatamente vai fazer tudo que o nosso cérebro está fazendo durante os sonhos, né? Que é isso que acontece nesse transtorno. Depois a gente vai ver um pouquinho mais da fisiopatologia da coisa, que é a fisiologia do sono REM. Na polissonografia, o que a gente vê? Né? Então, aqui a polissonografia com os requisitos mínimos recomendados hoje pela Academia Americana de Neurologia, né? Então, ele tem 3 canais de eletroencefalo, no mínimo 3, né? 2 canais de eletrooculograma, canal do ronco, a cânula e o termistor, que vão então ser colocados no nariz, as faixas de esforço respiratório, torácico e abdominal, um sensor para a perna esquerda, perna direita, que é no tibial anterior, que eu vou mostrar para vocês, um sensor de saturação, frequência cardíaca e o eletrocardio. E o que a gente vê aqui, então, são esses movimentos oculares rápidos, aqui nas linhas azuis, né, associados a esse eletro baixo, desincronizado, e aqui umas ondas de dente de serra, com uma boa vontade, tu pode considerar isso aqui ondas de dente de serra. E tu vê que, apesar de ter uma atonia, né, teria que comparar com o tônus de estádios anteriores, mas aqui existe uma atonia, né, no sono REM, a gente pode ter, como tem aqui na perna direita, em verde, tem um pequeno surto de contração muscular, tá, que não é suficiente para a gente chamar isso de REM sem atonia, mas tem um movimentozinho ali que é fisiológico, é absolutamente normal. Só para lembrar também um pouquinho mais em relação à estrutura do sono, né, a gente não tem todos um ciclo de sono não REM e depois um ciclo de sono REM e acabou à noite, né? A gente vai demorar aí em torno de alguns minutos na polissonografia aí de 15, 30 minutos para começar a dormir. O sono REM, o primeiro ciclo de sono REM, que a gente chama de latência do sono REM, que é o início do sono até o primeiro ciclo de sono REM, que chama latência do sono REM, dá em torno de 90 a 120 minutos. Isso explica porque o nosso paciente não tinha no início da noite, nenhum daqueles episódios, que ele chamava de pesadelos agitados, né? E o sono REM, ele vai predominar na segunda metade da noite, né? Então, aqui é que vai ser mais comum do paciente ter esses episódios, né? A não ser que o paciente eventualmente muito privado de sono, faz uso de alguma medicação, o rebote, retirada de alguma medicação, que ele pode ter sono REM eventualmente um pouco mais precoce, tá? Bom, a descrição original em humanos, ela é de 86, e aqui tem uma história engraçada aí, que essa é uma doença interessante do ponto de vista histórico, eu gosto de história da medicina, assim, que o modelo animal, ele foi descrito dessa doença 21 anos antes desses 2 pesquisadores escreverem em humanos a doença. Então, o Michel Jover, ele descreveu em gatos, né, ele fazia lesões na região em torno do locus cerúleus, e ele conseguia produzir sono REM sem atonia, e conseguia produzir o que chamava de comportamentos oníricos durante o sono desses gatos. E 21 anos depois, esses 2 pesquisadores, então, descreveram em 4 homens, eles no ano seguinte publicaram um estudo um pouco maior com 10, que descreviam, então, esses homens que tinham eram senhores mais velhos, né, acima de 60 anos, com comportamentos agressivos durante o sono, que eles chamaram, então, de dream enactment, né, ou dá para traduzir como encenação dos sonhos, né, que não eram crises epiléticas, não tinham paroxismos epileptiformes durante o eletroencefalo e que tinham uma característica de sono REM sem atonia. E já ali, nesse primeiro momento, eles descreviam associação com quadros demenciais, né, então uma demência que chamaram atípica na época, lembra que isso é 86, né, um paciente com hemorragia subaracnoide, um relato de Guillain-Barré, possivelmente um achado casual, e uma degeneração olivo-ponto-cerebelar. E eles estavam fazendo uma pesquisa e tinha sobrado o clonazepam lá da pesquisa deles, e eles resolveram, então, usar esse clonazepam nesses pacientes, e eles tiveram uma excelente resposta, mas foi essa a história do clonazepam em relação ao tratamento do distúrbio do comportamento sono REM, tá? Então, essa é a certidão de nascimento dessa condição. Hoje, na classificação internacional de doenças do sono, de 2014, o distúrbio de comportamento do sono REM entra dentro do capítulo das parassonias do sono REM, e ela é um pouco diferente das outras parassonias, porque é a única parassonia para a qual tu precisa documentar com polissonografia. Nenhuma das outras precisa fazer polissonografia. Isso torna o diagnóstico do distúrbio de comportamento do sono REM muito caro, tá? Porque não pode ser a polissonografia domiciliar, e a gente vai ver por quê.
Então, nos critérios diagnósticos, a gente tem que ter todos esses 4 critérios, tá? Importante aqui que então, tem que fazer a polissonografia, e a polissonografia tem que documentar o comportamento, né, a atuação dos sonhos, tá? Ou pode também ser isso com base na história clínica, e a polissonografia tem que documentar o sono REM sem atonia. E aí que a gente se bate um pouco para fazer o diagnóstico. E como a maior parte das doenças de sono, né, e doenças psiquiátricas, ela não é explicada por outra doença de sono, uso de medicação ou abstinência de alguma outra medicação ou droga. Então, vamos voltar para aquele slide que a gente viu antes, né? O que acontece no distúrbio de comportamento do sono REM, o que se acredita, né, que aconteça, é que por uma intervenção, então, de núcleos pontinos e mesencefálicos, teria uma inibição do locus subcerúleus, então perderia, né, também por inibição da formação reticular bulbar, perderia essa inibição que os interneurônios do cono anterior da medula têm durante o sono REM, e geraria, então, por alteração da formação reticular bulbar, a atividade eletromiográfica fásica, ou do locus subcerúleus, uma atividade mais tônica, vamos ver depois o que é isso, e por alteração, então, de perda de inibição do núcleo rubro, a gente teria os abalos musculares e os comportamentos complexos por intervenção, então, do córtex piramidal, das células piramidais ali do córtex motor. Tá? Então, seria essa uma explicação fisiopatológica da doença. Inclusive, eu recomendo muito, está aqui a referência embaixo, pessoal, quem está querendo estudar isso, esse é um dos melhores artigos de revisão que tem, umas melhores figuras que eu achei, mas para quem está querendo ler um pouquinho sobre isso, esse eu acho que seria um bom artigo de partida para começar. Então, na polissonografia, né, o que tu tem que ter? Tem que ter pelo menos um ciclo de sono REM, com uma duração suficiente para poder registrar a atonia ou os comportamentos anormais, tá? Eu tenho que ter um vídeo associado, e idealmente com áudio junto, né, para registrar, então, o comportamento que o paciente vai ter durante o sono, e por isso que o registro domiciliar não é suficiente, tá? Eu sei que em alguns lugares se consegue fazer com vídeo domiciliar também, dá para colocar, mas a maior parte dos aparelhos vendidos no nosso mercado aqui no Brasil não tem essa alternativa, né, mas em alguns lugares já vi, em alguns estudos, que eles montaram uma montagem específica para isso, mas também a maior parte dos registros domiciliares não incluem o tônus, né, muscular, e a gente vai ver que o tônus requer um pouquinho de atenção. E uma discussão que sempre ficou bom, eu registrei sono REM sem atonia numa época ou duas, isso é suficiente, né? Quantos períodos de sono REM eu tenho que ter para adequadamente poder registrar e ter certeza que esse paciente, então, documentou um sono REM sem atonia? Vamos ver uma dessas respostas mais adiante. Então, hoje, no manual aí da Academia de 2020, teve algumas modificações que tocam aí no transtorno de comportamento do sono REM. A primeira delas é que eles mantiveram, então, que a descrição do sono REM sem atonia é opcional, ela não é obrigatória, tá, nos estudos, mesmo em laboratório, tá, e que se o médico optar por, então, registrar o sono REM sem atonia, ele tem que descrever quais os eletrodos que ele usou para registro da eletromiografia, né, do tônus muscular. A gente vai ver como é que funciona isso, tá? Então, em todas as polissonografias hoje, o ideal é que a gente tenha 2 canais para registro de eletromiografia de superfície do mento, tá? Então, a gente colocaria um canal na linha média, né? Então, 1 centímetro acima da borda inferior da mandíbula, e 2 eletrodos 2 centímetros abaixo e cada um 2 centímetros para o lado da linha média, tá? A gente representa aqui no Rio Grande do Sul tudo que é anterior em vermelho com branco, porque o Marrone sabe disso, né? Aqui o vermelho sempre é tudo que é melhor, que vem na frente, e azul com outras cores é o que fica para trás, tá? Então, a gente documenta isso dessa forma aqui no Rio Grande do Sul. Também se recomenda, né, a colocação de eletrodos no tibial anterior, e para quem não coloca agulha nas pessoas, a gente tá aqui o tibial anterior, né, representado, e a gente coloca no mínimo 2 eletrodos, o ideal que seriam 2 eletrodos em cada perna, tá? E eles seriam registrados em canais separados, então um canal para a perna direita e um canal para a perna esquerda. E essa seria, numa polissonografia convencional, a forma de registrar a eletromineromiografia, tá? Então, o tônus muscular, a informação do tônus vem desses 2 registros, tá?
Só que desde o início, né, se viu para registro diagnóstico do transtorno de comportamento no REM, isso não é suficiente, tá? Então, o que eles recomendam? A academia recomenda já há muitos anos, né? Se coloquem eletrodos adicionais, então a colocação desses eletrodos é opcional. Eu vou mostrar para vocês qual é a técnica de colocação desses eletrodos, né? E ainda, para transtorno de comportamento no REM, o ideal é que a videopolissonografia tenha o vídeo e o áudio sincronizados com o registro do eletro e da eletromiografia de superfície, para que se possa, então, documentar esses comportamentos motores complexos e as vocalizações durante o sono, tá? E essa é a recomendação feita hoje. Então, quais são os outros eletrodos que a gente pode colocar? Então, na região anterior, a gente pode registrar aqui, colocar 2 eletrodos no flexor superficial dos dedos, né? E na região mais posterior, aqui, então, em azul, o extensor comum dos dedos também, e os 2 músculos estão aqui do lado representados, tá? Então, se a gente vai fazer uma montagem, isso aqui é uma montagem lá de Ribeirão Preto, num slide que o Alan me passou, eles, então, colocam até mais eletrodos, exatamente para registro de canais de eletroencéfalo, diagnóstico diferencial de crises epiléticas, né? Então, aqui a gente tem uma época aí de 30 segundos em sono REM, mostrando, então, um movimento ocular rápido e alguma elevação aqui do tônus durante no mento já, desculpa, e também eles registram lá o masseter esquerdo-direito, o braço, né? Então, é o flexor comum dos dedos, né? E na perna o tibial anterior, com canais separados para isso aí. Tá bom? Como é que isso é registrado? Como é que isso é descrito conforme a recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono? A gente pode registrar 2 formas de tônus, de 2 formas a gente pode descrever, aliás, o tônus do sono REM. A primeira forma seria a manutenção da atividade muscular sustentada, então que a gente chama de tônica, ela é persistente, tá? E para eu dizer que tem essa atividade tônica, o paciente tem que ter, no mínimo, 50% de uma época de 30 segundos, né? Sempre uma época na polissonografia ela é de 30 segundos, então pelo menos 15 segundos eu vou ter elevação da amplitude do mento superior ao mínimo demonstrado no sono não REM, tá? Ou eu posso documentar uma atividade muscular transitória, a gente chama de fásica. Nesses casos aí que o pessoal adora essa parte, quem vai fazer a prova de neurofisiologia e não é do sono, adora esse critério aqui, mas eu vou explicar um pouquinho como é que funciona depois. O que a gente faz é dividir os 30 segundos de uma época de sono, tá? Então a gente divide em 10 mini-épocas, portanto, cada mini-época tem 3 segundos, e pelo menos 50% dessas mini-épocas vão ter esses surtos de atividade muscular transitória. E a definição do surto é que ele vai durar de 0,1 a 5 segundos, então uma duração bastante variável, e tem um aumento de pelo menos 4 vezes da amplitude da eletromiografia de base em relação ao que tinha prévio. E daí tu pode usar o eletrodo que tu preferir, tá? Mas o que eles querem dizer aqui, pessoal, é que pelo menos 50% de uma época de sono tem que ter aumento da atividade do tônus, né, muscular. E essa atividade, ela pode ser mais contínua, na forma, então, da atividade muscular tônica, né, ou ela pode ser fásica, então, descontínua, ela não vem o tempo todo. Tá? Então, basicamente, isso que eles querem dizer aqui. Então, na polissonografia, a gente pode identificar tanto a atividade tônica como a atividade fásica, tá? A atividade tônica, a gente vai descrever ela no eletrodo do mento, e a atividade fásica, a gente vai usar o mento e os membros. E o ideal seria, mas isso é opcional, o ideal seria que a gente documentasse os membros inferiores e os membros superiores, então com 4 canais, 2 para cada membro. E a gente também vai ter o registro do vídeo, né, então mostrando os comportamentos que o paciente pode ter durante a noite. Como é que funciona isso? Então vamos explicar essa situação aí das mini-épocas. Essa é uma época de 30 segundos de sono REM, tá? Eu vou dividir ela em 10 mini-épocas de 30 segundos, e vocês estão vendo ali que está bem claro que uma das mini-épocas tem aqueles surtos, né? Lembra, o surto pode durar 0,1 segundo até 5 segundos, então tem vários pequenos surtinhos aqui, eu vou considerar cada um deles, tá? Mas é só uma mini-época que tem aqui. Então aqui, nesse exemplo, não preenche o critério
para sono REM sem atonia. É aquele aumento fisiológico que pode ter do tônus muscular durante o sono REM. E aqui sim, então dividindo de novo nas 10 mini-épocas, eu vou ter várias mini-épocas com aumento, né, do tônus. Lembra que pode ser bem curtinho mesmo, 0,1 segundo, né? Lembra que isso aqui são 3 segundos sempre, né? Então é bem pouquinho mesmo, tá? Então tem várias mini-épocas aqui que preenchem o critério para sono REM sem atonia, tá? Aqui um outro exemplo também lá de Ribeirão Preto, então mostrando, aqui são 4, cada uma dessas, essa linha azul, ela separa 30 segundos, tá? Então aqui a gente fundiu, são 120 segundos de polissonografia em sono REM, e observem aqui então as pernas, né? A gente tem um registro bem claro de um aumento fásico do tônus dos membros inferiores, tá bom? É importante lembrar que isso não tem a ver, se estou vendo ali, a respiração do paciente, ela é contínua, não tem apneias nesse período, né, que pode, então, confundir também o diagnóstico. Aqui só mostrando um pouquinho mais, isso aqui de um artigo do JAMA, que também é muito bom, mostrando, então, um aumento mais tônico, né, da eletromiografia de superfície do mento. Tá? Então, só para documentar e ficar claro um pouquinho, que não apareceu isso antes para vocês. Só que assim, para complicar um pouco mais, né, a gente falou de 2 classificações, agora vem uma terceira classificação. Esse grupo, que é um grupo colaborativo aí de Innsbruck e Barcelona, eles estão há muito tempo trabalhando já com distúrbio de comportamento sono REM, e eles que estão tentando modificar alguns dos critérios. Eles propuseram a seguinte mudança, né, e essa mudança ela tem sido aceita na maior parte dos estudos que estão sendo publicados em distúrbio de comportamento sono REM, por isso que é importante a gente falar delas. Então, eles reconhecem a mesma coisa que a Academia Americana reconhece, a atividade fásica e tônica. Os critérios são um pouquinho diferentes, tá? Eles permitem que a atividade fásica também seja registrada em mini-épocas de 3 segundos, tá? Também respeitando aquele critério aí de 50%, tá? E elas vão ter a mesma duração, só que aqui o aumento é de 2 vezes, tá bom? E a atividade tônica, ela pode ser, eles não deixam definido qual é o eletrodo, né? Antes, na Academia Americana, é aumento, né? E tem que ser aumento de 2 vezes também, tá? E também pode ser misturado nas mini-épocas de 3 segundos ou as de 30 segundos, respeitando a questão que tem que ocupar 50% desse tempo, tá? E o que eles reconhecem além, que a Academia não reconhece, é a qualquer atividade, que eles chamam, que é o quê? Pode ter tanto atividade tônica como fásica, e essas atividades, tônica e fásica, elas vão durar entre 5 e 15 segundos, e elas podem, de novo, ser medidas em mini-épocas de 3 segundos ou de 30 segundos. Parece um pouco confuso, mas assim, eles desenvolveram um software, tá? Isso não é feito visualmente, como a gente faz no registro, mas, pelo contrário, eles usam um software. Então, a gente, assim como vai marcar os eventos, por exemplo, a duração de uma apneia e hipopneia, a duração do movimento periódico das pernas, eles vão mensurar a duração dessa atividade tônica e fásica da eletromiografia, tá? E o software, ele vai te dizer o quanto de sono REM que está tomado por essa atividade tônica ou fásica, tá? E eles definiram, por isso que eu botei aqui em negrito, que o ponto de corte ideal para o diagnóstico de transtorno de comportamento sono REM é que 32% da eletromiografia do mento ou do flexor superficial dos dedos, nas mini-épocas de 3 segundos, estivesse ocupada por essa atividade tônica ou fásica da musculatura. Tá? Então, isso aqui é feito nesse software. Eu não sei, o nosso aparelho aqui na casa não faz esse registro, tem que ser feito manualmente, isso é um inferno de fazer, né? Porque tu tem que, parece aquela época, antigamente, que se fazia ainda a polissonografia manual, né? Tinha que contar todas as coisas, demorava horas para ler o exame, né? Aqui eles desenvolveram um software que é disponibilizado, mas tem que ser compatível com o teu software do teu exame, né? Para poder, então, contar esse tempo de duração de sono REM sem atonia. Só que os demais parâmetros da videopolissonografia, então, seja latência para o sono REM, o tempo do sono REM, o número de episódios de sono REM, os ciclos REM-não REM, é normal, tá? Então não tem alteração nenhuma. O que pode acontecer ainda no transtorno de comportamento sono REM é que pode ter
um aumento, né, do movimento periódico dos membros inferiores. Então, é comum de ter até 3/4 dos pacientes vão ter esses movimentos periódicos, né, lembrando que para adultos é 15 movimentos por hora de sono considerado como patológico. Só que ao contrário do que acontece na síndrome de pernas inquietas ou no transtorno de movimentos periódicos dos membros inferiores durante o sono, esses movimentos aqui eles vão acontecer mais durante o sono REM e eles não estão seguidamente associados com despertares ou com ativação autonômica, o que é comum de ver, por exemplo, na síndrome de pernas inquietas. Tá? Uma coisa que é um pouquinho diferente do que a gente costuma levar em consideração, e o que a classificação internacional leva em consideração, é que a classificação ela coloca que os comportamentos que o paciente apresenta no transtorno de comportamento de sono REM são comportamentos complexos e agressivos, né, violentos, né? Só que uma coisa que está ficando cada vez mais clara na literatura é que esses comportamentos não necessariamente eles precisam ser agressivos, amplos e violentos. Podem ser comportamentos mais discretos, abalos musculares bem mais sutis, para os quais a gente vai ter necessidade de usar uma câmera de alta resolução para detectar os eventos, e vou mostrar uns videozinhos para vocês. E também vários estudos desse grupo lá de Innsbruck e Barcelona mostram que esses comportamentos motores desinibidos durante o sono REM, eles são, inclusive, mais precoces do que o sono REM sem atonia, como marcadores de neurodegeneração, tá? Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês mais adiante. Vamos só ver os videozinhos. Então, aqui nesse vídeo, esse paciente tem uma flexão dos dedos, né, e da mão, bastante sutil. Vocês veem que esse registro de vídeo, a câmera que a gente usa aqui no serviço não é capaz de detectar, porque é com muito detalhe, né, tem que ser um vídeo de alta resolução mesmo, tá? Ou esse tipo de comportamento um pouco mais amplo, né, mas não dá para chamar esse comportamento de agressivo, né? É um comportamento que tem movimento dos membros, né, talvez relacionado com o comportamento de sonho do paciente, né, mas isso aqui possivelmente, né, nenhum desses dois comportamentos chamaria a atenção do companheiro ou da companheira de cama, né? Então acabaria não vindo isso como queixa para o paciente, porque assim como o nosso paciente, do caso clínico lá, ele veio porque ele agrediu a esposa, involuntariamente, mas agrediu a esposa, né? É isso que chama a atenção do paciente, é isso que traz o paciente na consulta, não esse tipo de comportamento aqui. Então, tem outros comportamentos aqui mais em vídeos, então bem mais amplos, né? Esse paciente, então, mostrando aqui o vídeo sincronizado com o traçado de baixo, né? Mostrando o paciente chutando durante a noite, nesse movimento bastante amplo das pernas, né? Ou aqui, o paciente é o mesmo paciente, né? Com um comportamento semelhante tanto nas pernas, de elevação das pernas e também de elevação dos membros superiores associado. Tá? Então, movimentos muito mais perceptíveis do que aqueles que a gente viu que são mais sutis no vídeo. Tá? Do ponto de vista epidemiológico, tá, pessoal, eu vou me apressar porque eu estou vendo que o tempo já está passando, mas o que se acredita, só tem um estudo epidemiológico bem feito, né, que é um estudo da Coreia do Sul, né, registrando um número expressivo de pacientes, todos eles acima de 60 anos, a gente vai ver por que isso depois, né, que é mais comum depois dos 50, e lá na Coreia do Sul, o que eles viram que o total de transtorno de comportamento sono REM seria em torno de 2% dessa população acima de 60 anos, tá? Ou da parte que eles chamaram de idiopático, seria em torno de 1,15%. Idiopático que não está relacionado com nenhuma doença neurodegenerativa. Tá? Já em clínicas de sono, o grupo alemão, que é esse grupo lá isso aqui é de Göttingen, eles registraram aqui em torno de 5%, quase 5% das consultas em clínicas de sono envolvem transtorno de comportamento de sono REM. Alguns estudos epidemiológicos usaram alguns questionários, e tem um questionário que inclusive é validado lá pelo pessoal de Ribeirão Preto para o português brasileiro, que é um questionário alemão, isso não foi publicado ainda, o Manuel tinha me mandado isso no início do ano passado, né? Mas esse questionário alemão ele tem muito falso positivo, ele não permite uma boa diferenciação entre o sonambulismo, despertar confusional relacionado à apneia do sono, por exemplo, ou movimento periódico das pernas, né? O distúrbio de movimento periódico das pernas durante o sono. Os principais fatores de risco para transtorno de comportamento de sono REM são o sexo masculino e a idade superior a 50 anos. Se a gente for incluir pessoas com menos de 50 anos, a gente vê que nessa população
homens e mulheres são igualmente afetados, tá? É mais comum nessa população a gente encontrar doenças autoimunes e narcolepsia tipo 1 e também o uso de medicações. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre medicação. O que trouxe muito, por que a gente está falando desse troço aí de subcomando sono REM? Ela disse que eu boto meu telefone, né? Está muito perto dela. Alguém abriu o microfone. Então, assim, por que a gente fala disso? Porque se descobriu que esse transtorno de comportamento sono REM, ele é um marcador, ele antecede o desenvolvimento de doenças degenerativas, especialmente das sinucleinopatias. Tá? Então, esse gráfico mostra exatamente isso. Quanto maior o tempo de segmento que tu vai ter de pacientes que teriam o que se chamava antigamente de transtorno de comportamento sono REM idiopático, quanto mais tempo tu acompanhar esses pacientes, maior a taxa de que chama de fenoconversão. Podendo chegar, se tu acompanhar os pacientes mais de 15 anos, mais do que 90% deles vão converter para uma doença dessas. Tá? Então, essa que é a grande importância do diagnóstico do transtorno de comportamento sono REM. Tá? Um pouquinho mais limitado hoje no nosso sentido, que a gente não tem uma medicação que vai prevenir a fenoconversão, né? Mas é uma população interessante para acompanhar e ser tratada nesse sentido. Então, as 3 principais doenças que foram relacionadas com o transtorno de comportamento sono REM são alfa-sinucleinopatias, a doença de Parkinson, tanto a idiopática quanto as formas genéticas dela, a demência por corpos de Levy e a atrofia de múltiplos sistemas. Dessas, a mais rara, a atrofia de múltiplos sistemas, é a mais frequentemente relacionada com isso. Tá? Os fatores de risco para conversão mais comum, né, são história familiar de demência, né, de ter presença de sintomas autonômicos e motores na família, né, o menor risco de exposição a pesticidas. Lembrem que exposição a pesticida é um fator de risco para desenvolver doença de Parkinson, né, então quanto menos exposição, maior o risco, no caso aqui dos transtornos de comportamento sono REM, e o uso de clonazepam prévio ao desenvolvimento da doença também é um fator de fenoconversão. Não me perguntem por quê, mas já foi relacionado epidemiologicamente com isso. Isso é tão comum, pessoal, que quando mudaram os critérios diagnósticos aí, em 2017, para a demência de corpos de Levy, o transtorno de comportamento sono REM, ele foi incluído como uma das manifestações principais da doença, tá? E como marcador biológico da doença, foi incluído o sono REM sem atonia. Tá? Então, isso é extremamente comum. Então, hoje, se tu tiver um paciente com demência no teu consultório, que desenvolveu previamente a demência, ou durante a demência ele desenvolveu transtorno de comportamento sono REM, mais provável que ele tenha, em vez de ter um Alzheimer, sendo uma demência degenerativa, ele tenha demência com corpos de Levy. Outras doenças também são comumente associadas com isso. A narcolepsia, em 30% dos casos, é relacionada, e várias das nossas encefalites autoimunes também já foram relacionadas com o transtorno de comportamento sono REM. O Guillain-Barré ali, antes que o Marrone pergunte, né, isso aqui foi um relato de caso, e talvez, embora o Guillain-Barré realmente seja autoimune, né, isso possivelmente talvez seja uma coincidência, tá? Não se tem certeza disso ainda. E algumas lesões estruturais que são mais comuns aí antes dos 50 anos, né? Então, alguns infartos, especialmente com lesões de tronco encefálico, podem estar relacionados com o transtorno de comportamento sono REM, seria, entre aspas, secundário. Das medicações, a gente pode ter tanto medicações que são agudamente administradas ou por abstinência, né? Então, muito comumente é descrito o uso de antidepressivos, e praticamente todos eles já foram relacionados com o transtorno de comportamento sono REM. Os inibidores de colinesterase, eles podem, questionado se estão associados ou não, porque até já tem estudos mostrando, né, que a doutora Lúcia Suques, né, foi nossa colega lá em Ribeirão Preto, ela fez doutorado nela com isso, tratando com donepezila pacientes com transtorno de comportamento sono REM como uma resposta parcial, né, então mostrando que pode servir para o tratamento também, mas está relacionado em alguns relatos de caso como causa, né, mais questionado isso ainda. O que se questiona hoje é que muito possivelmente, quando tu tira a medicação do paciente que tem transtorno de comportamento sono REM, ele não desaparece depois da retirada da medicação. Então, o que se questiona hoje é que talvez a medicação ela traga para a superfície algo que era subclínico até então. Tá? Então, talvez a medicação torne isso mais clinicamente evidente, mas que não seja necessariamente a causa. Tá? E por abstinência retirada, a gente vai ter o etanol, o benzodiazepínico, os barbitúricos, que podem também provocar essa doença.
Então, hoje, qual que é a ideia que se tem, tá? Isso é uma noção lá do pessoal de Innsbruck e Barcelona, tá? O que eles falam é que teria uma fase pré-clínica, né? Muito semelhante com o que a gente estuda lá, os estágios de Braak, né? Para a doença de Parkinson. Então, uma fase assintomática, em que a gente já poderia registrar na videopolissonografia e na eletromiografia de superfície alguns comportamentos sutis isolados, como eu mostrei naqueles 2 vídeos para vocês, e a eletromiografia registrando abalos musculares, mas ainda não preenchendo o critério de cutoff, né, para daquelas 32% das mini-épocas com aumento do tônus, né. A gente teria um transtorno de comportamento sono REM prodrômico, então pré-clínico também, né, então a gente vai registrar na videopolissonografia 2 eventos comportamentais, 2 ou mais, né, e já com um aumento da eletromiografia, mas ainda não atingindo aquele cutoff que o pessoal recomenda de 32%, tá? E já o que eles chamam de transtorno de comportamento sono REM isolado. Então, eles não recomendam mais a nomenclatura de transtorno de comportamento sono REM idiopático ou criptogênico, que eles acham que não representa bem essa doença, né? Mas que seria, então, isolado, também como uma fase pré-clínica, pré-alfa-sinucleinopatia, né? E, então, ele teria já, então, critérios da videopolissonografia que preencheriam critério para transtorno de comportamento sono REM, e o estágio final seria, então, o transtorno de comportamento sono REM associado já à alfa-sinucleinopatia clinicamente evidente. Tá? Então, eles defendem essa ideia de que isso evoluiria num contínuo de manifestações clínicas. Então, o que se diz para o paciente? E essa é uma coisa que me estressa muito, é uma pergunta que eu tenho, e eu sempre falo, na minha cabeça eu sempre tenho essa dúvida, né? Porque, por exemplo, se o paciente vai fazer um teste genético, um dos meus pais tem doença de Huntington, e eu vou fazer o teste para doença de Huntington, eu sei que eu tenho 50% de dar positivo, negativo, né? Doença autossômica dominante. Mas, se eu vou fazer uma polissonografia, porque eu tenho pesadelos agitados durante a noite, e eu bati na minha esposa, eu não estou esperando ouvir que eu vou ter uma doença degenerativa. Então, como é que a gente aborda isso para o paciente? Em que momento que a gente traz isso? Porque a maior parte dos pacientes, quando a gente vai fazer o diagnóstico, eles estão assintomáticos do ponto de vista de doenças degenerativas, né? Eles têm o transtorno de comportamento sono REM, mas eles não têm o parkinsonismo, a demência, outras coisas, né? A segunda coisa, o tempo de evolução é muito difícil de predizer. Tem até relatos já mostrando de 50 anos, claro que isso é clinicamente, né, uma análise clínica retrospectiva, de 50 anos de sono agitado, de sono mais violento, antecedendo o aparecimento da doença degenerativa. Então, eu falo para o paciente, eu não falo. Bom, é necessário eu falar para o paciente porque ele vai acabar procurando no Google, hoje tem no YouTube já vários vídeos explicando o que é isso. Se tu colocar hoje transtorno de comportamento sono REM, ou pesadelos agitados, ou sono violento, tu vai encontrar uma reportagem da revista Veja de 2011 que fala que transtorno de comportamento sono REM está associado a parkinsonismo. O grande problema é que no momento que eu vou falar para o paciente isso, olha, o senhor ou a senhora tem chance de ter uma doença desse tipo, eu não tenho uma intervenção neuroprotetora e eu não posso predizer o tempo que ele vai evoluir. Mas, possivelmente, se ele viver o suficiente, ele vai acabar desenvolvendo uma doença dessas. Tá? O que a gente faz do ponto de vista de tratamento? A primeira coisa do tratamento é a orientação sobre o ambiente, né? Então, o ambiente tem que ser um ambiente seguro para o sono. O ideal é que o companheiro ou a companheira de cama durma em quarto separado do paciente, tá? E evitar objetos que possam machucar o paciente. Aqui à esquerda de vocês tem essa algema, entre aspas, feita pelo paciente, o caso 1, lá do Dr. Schenck, do Mahomet, que desenvolveu essas algemas em que ele se prendia na cama para não agredir a esposa. E aqui tem um exemplo, né, de uma proteção de leito, mas eu, por exemplo, tiraria aquela luminária que está ali na cabeceira, e aquilo ali está pedindo um soco, né? Então, o ideal é que não teria nenhuma dessas objetos que pudessem machucar o paciente em torno dele. Além disso, a gente vai interromper medicações que são potencialmente relacionadas com o transtorno de comportamento sono REM, mesmo que a gente saiba que nem sempre o paciente vai responder à interrupção da medicação.
é possível usar, o grupo lá do Dr. Carlos Schenck, ele desenvolveu um alarme customizado em que é colocado um eletrodo nas costas do paciente, e no momento que o paciente mexe e levanta o dorso em relação à cama, dispara um alarme sonoro com a voz da pessoa mais próxima dele, dizendo, olha, tu está dormindo, te acorda, e o paciente acordaria e voltaria a dormir normalmente, né? O problema é que esses alarmes, eles funcionam uma vez só por noite, né? E esse estudo, embora eles escreveram esse estudo com 6 pacientes, né? Ele mostrou eficácia do tratamento, mas ele não é, assim, útil para nós, aqui não é disponível no nosso mercado. O que a gente faz é usar medicações, né? Então, as 2 medicações melhor estudadas, que têm melhor nível de evidência, são o clonazepam e a melatonina. Eu vou falar um pouquinho melhor deles, mas vocês estão vendo ali na lista que o número de medicações que foi avaliada em estudos de menor nível de recomendação, né, vai incluir desde antiepiléticos até outros benzodiazepínicos, as drogas Z, como o zopiclone, são incluídos aqui também, tá? Com graus variados de resposta. Tem até, inclusive, o pessoal de Ribeirão testou, inclusive, canabidiol, né, com uma resposta boa para esses pacientes. Mas as 2 drogas que a gente mais vai usar são clonazepam e a melatonina. O meu problema de usar clonazepam nesses pacientes é que tu está falando de uma população de pessoas mais velhas que vai desenvolver uma doença degenerativa. Essa doença degenerativa vai evoluir com dificuldade de marcha ou com alteração de memória e comportamento. E clonazepam é uma droga que tem, nos seus efeitos colaterais, um aumento do risco de queda, confusão mental e piora de memória. Mesmo assim, ela é bastante efetiva no tratamento desses pacientes, tá? E dá para usar a longo prazo, embora a eficácia não tenha sido bem determinada. A melatonina, a dose média que se usou é em torno de 6 miligramas, tá? A dose, ela é administrada ao deitar, então diferente do que a gente faz para o transtorno de ritmo circadiano. E apesar das pessoas leigas acharem a melatonina, ela tem efeitos colaterais, as pessoas acham que é uma droga, entre aspas, natural, e que não faz nada, mas ela pode produzir cefaleia, sonolência diurna, tontura, alucinações, alteração de humor, com depressão e tudo mais, tá? E ela reduz a quantidade de sonolência em atonia. Então, hoje em dia tem se preferido mais a melatonina porque a gente vai tratar uma população de pessoas mais idosas, tá? Então, como conclusão, assim, só para arrematar, vamos ver, já deu quase 1 hora aqui que eu estou enchendo o saco de vocês, o transtorno de comportamento sordo-REM é uma doença interessante de ser tratada, eu acho uma doença fascinante. Ela vai predominar em homens, em pessoas acima de 50 anos. Ela cicatriza por comportamentos não só violentos, agressivos, mas principalmente esses que vão levar o paciente à consulta, mas por comportamentos complexos e movimentos durante o sono REM, né? Que a gente vai ter que fazer diagnóstico, além da clínica, com polissonografia e com o uso de um vídeo de alta definição, de preferência, e com o uso de eletrodos adicionais, tá? É extremamente importante essa doença porque ela vai predizer ou vai vir associada a outras doenças neurodegenerativas. Lembrar da possibilidade do medicamento provocar ou exacerbar o transtorno de comportamento sono-REM, então ele deve ser retirado ou reduzido na medida do possível, e que o tratamento vai incluir desde o uso de medicações até a proteção do paciente e do parceiro. E essa é uma população extremamente interessante para ser avaliada em estudos de neuroproteção. Então tem aí o pessoal de Montreal, o pessoal de Innsbruck e de Barcelona, eles estão desenvolvendo estudos super interessantes para tentar, então, tratar essas pessoas para elas não desenvolverem as suas doenças, as suas alfa-sinucleopatias posteriores, tá? Esse é o último slide. Deixa eu só voltar para lá. Como é que faz agora? Estão aí ainda? Todo mundo dormindo? Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Muito obrigada, Fernando, pela excelente palestra, foi muito esclarecedora, muito prática, muito didática, como sempre, tá? Obrigada aí pela brilhante. Nossa, Soraya. Bom, agora a gente vai começar aí as perguntas, né? Começar a esclarecer. Já tem uma aqui do nosso presidente, aqui, o Dr. Marrone, e ele pergunta se nessas mini épocas de 3 segundos ou nas épocas de 30 segundos,
Qual seria a sensibilidade e a especificidade para o diagnóstico dessa patologia? Na verdade, sim, é isso, Marrone, que é a grande pergunta, assim, porque a dúvida era quantas épocas tu tem que ter, né? E esse pessoal lá do INSBAR, que eles chamam de INSBAR Barcelona, eles falam que tem que ser 30% das épocas, 30% das épocas tem que estar tomada por isso. E daí seria determinar o sono REM sem atonia, tá? Só que o sono sem atonia, ele pode acontecer sem ter os comportamentos, tá? Então, tu não fecharia o diagnóstico ainda. Para ter o diagnóstico, tem que ter o sono REM sem atonia, mais os comportamentos durante o sono. Né? Então, por isso que é difícil de responder. Tu pode ter o diagnóstico de sono REM sem atonia, é bem comum a gente registrar muitas vezes com medicação, né? Mas tu não tem o diagnóstico ainda do transtorno de comportamento sono REM, porque daí precisa ter realmente o transtorno de comportamento. Daí entraria naquela que eles defenderam, naquele slide dos gráficos dos triângulozinhos, né? A ideia de ter uma fase pré-clínica, né, da doença. Por isso que a sensibilidade não é tão boa. Para considerar todo esse pessoal, tu vai perder muita sensibilidade, né, do método, né? Uhum. Enquanto o comportamento junto com a atonia, daí o diagnóstico está fechado mesmo. Tá? Olivia, obrigado. Agora, Fernando, o Samir Magalhães, ele pergunta sobre a graduação do critério SIMBAR ajuda a distinguir o transtorno comportamental do sono REM idiopático e daquele secundário, a medicação, outras patologias, como narcolepsia, a apneia obstrutiva do sono? Não, ele é só para diagnóstico mesmo, né? Eles defendem essa ideia. Sabe assim, o problema todo é que a Academia Americana de Neurologia tem muita dificuldade de aceitar critérios externos, né? Principalmente critérios europeus, assim, eles não são muito ligados nisso, eles são muito bairristas nesse sentido, né? E então, assim, ele não vai permitir a diferença da forma, entre aspas, isolada, né? Como eles recomendam a nomenclatura hoje, da forma que vai evoluir com a alfa-sinucleopatia. O que dá, quando tu lê a literatura sobre isso, assim, o que eu tenho a crença de que todo mundo vai ter. Então, se tu viver suficiente para desenvolver a doença, tu vai acabar tendo uma doença degenerativa. E é isso que assusta, né? Tu vai dizer para o paciente, olha, tu vai ter uma doença dessas, mas daqui a pouco o cara vai ser atropelado por uma jamanta na frente do teu consultório e não viveu o suficiente. O que adiantou ele ter o diagnóstico? Então, isso para mim cria um dilema ético muito grande, né? Acho que tu estava E ao mesmo tempo não pode omitir, né? Não pode. E isso, assim, a aula lá do congresso da Academia Americana Europeia de Neurologia esse ano, eu até perguntei lá para a professora de Innsbruck, que estava dando a aula, assim, como é que a senhora fala, né? Tem que falar? Ela disse, não, tem que falar, né? Como é que tu fala? Ela disse, olha, tu podes, bom, mas é a lemoada, né? A lemoada não tem muito, é tipo o analista de Bagé aqui do Rio Grande do Sul, né? Faz terapia de joelhaço mesmo, né? Fala na cara e diz, tu vai ter a doença. Mas aqui no Brasil, que a gente é mais cheio de dedos, culturalmente um pouquinho mais cuidadoso, talvez, para falar o diagnóstico, a gente vai comentar que existe sim a possibilidade para esse paciente, por exemplo, que eu usei o caso, ele é sogro de uma prima minha, só para vocês saberem. E é super ativo, atleta, corre, faz um monte de coisa, e eles vão dizer, olha, talvez tu tenha doença de Parkinson, talvez tu tenha alguma outra coisa. O que eu não comentei, só para saber, assim, que tu pode usar, o Samir, para ajudar um pouquinho na diferenciação, é o uso, por exemplo, do Trodat, né? O Trodat, ele entra e sai do mercado brasileiro, né? Toda hora tem DAT, não tem DAT, consegue fazer, não consegue fazer, mas o Trodat permite o diagnóstico precoce da alfa-sinucleinopatia. Então, talvez seria isso. Tu tem um diagnóstico clínico e polissonográfico de transtorno de comportamento sono REM, e se tu pudesse lançar mão do Trodat, né, evidenciando a diminuição lá da captação, tu poderia, então, ter maior certeza para o paciente. Né? Essa seria uma forma de fechar o diagnóstico da doença degenerativa que viria depois. Né? Agora, Fernando, Carlos Maurício Oliveira de Almeida, ele comenta boa noite e pergunta se você costuma descrever o REM sem atonia no laudo, contabilizando a quantidade de épocas e mini-épocas ou apenas de forma qualitativa, relatando a presença ou ausência, uma vez que o diagnóstico é cada vez mais quantitativo pelos critérios de SIMBAR. Exatamente, pelo critério de SIMBAR, mas tem que ter o software deles, né? E esse que é o problema. O que a gente aqui na casa não permite a sobreposição desse software, porque a gente usa um aparelho brasileiro. Então, eu não consigo usar esse valor quantitativo, né? Então, no final, a gente acaba dando mais um diagnóstico qualitativo.
descrição qualitativa, né? Isso. E sabe que muitas vezes acontece do paciente não ter sono REM, né? Isso não é incomum, tá? Tu fazer ali, o paciente ele acaba não entrando no sono REM, ou às vezes ele usa uma droga supressora de sono REM, que também é uma outra coisa, e a gente não suspende a droga para fazer a polissonografia, ele vai acabar não tendo o suficiente de época de sono REM para documentar isso. E a gente acaba vendo, já aconteceu algumas vezes isso, a gente ter história típica de ter movimentos periódicos das pernas. Aí tu coloca ou não coloca o diagnóstico? Porque movimento periódico não é diagnóstico para isso, né? Tu sabe o que pode acontecer nesses pacientes. Então, é outra situação assim, já aconteceu, um paciente meu tinha também a história típica de transtorno de comportamento sono REM, não fez sono REM durante a polissonografia, mas tinha muito movimento periódico das pernas. 5 anos depois da polissonografia, ele voltou com um quadro de parkinsonismo, bem claro assim mesmo. E ele tinha transtorno de comportamento sono REM e acabou melhorando, né? A doença ela flutua também, acabou melhorando os sintomas. O casal separou de cama, acabou não tinha mais manifestação e acabou que, então, fez o diagnóstico mais adiante mesmo. Né? Nesse caso, quando não tem o sono REM, teria que repetir, né? Repetir, Tem um estudo que avaliou isso, né? O quanto que tem que repetir. Parece que chega aí em torno de 15% a 20% dos casos que teria que repetir a polissonografia. Uhum. Bom, o Carlos Maurício, ele faz outra pergunta. Se você usa no seu serviço a escala audiovisual de gravidade. Não. A gente faz bem uma avaliação bem subjetiva mesmo, aí entra a subjetividade mesmo, né? Porque tu vê pelos da academia americana, existe uma subjetividade muito grande. Tá? E eu não sei, eu tô vendo, todo ano muda aí, né, o manual quem faz sono tem esse problema, né, a gente muda nossos... Constantemente. Embora não sejam mudanças tão importantes assim a cada ano, mas todo ano muda um pouquinho. Eu não vejo, assim, do ponto de vista político, né, uma evolução para mudança, para incluir os critérios de Innsbruck ali para eles. Então, nos critérios da Academia Americana, é bastante subjetivo mesmo. Né? A gente acaba não uso no serviço aqui. No serviço a gente teve muita dificuldade de conseguir colocar alguns eletrodos a mais mesmo, nos mesmos períodos. Né? A Fabiana Leme pergunta se a cannabis medicinal foi útil. Foi. Fabiana, tu quer usar cannabis, né? Fabiana, nossa R1, quando a gente era R2, né, Gil? Também, coitada. Tudo bom, Fabiana? Viu, ela quer. Não, dá para usar. O grupo lá do Alan, que testou, né, parece que foi positivo a resposta, né, do canabidiol nesses pacientes. Né? Tem coisa, né, do canabidiol ser usado para parkinsonismo também, né, para melhorar o comportamento de pacientes com demência. Então, parece que foi útil nesses pacientes também. A doutora Soraya, né, de Ribeirão, dá parabéns, Fernando, pela sua aula brilhante e super complexa. Agradeceu e mandou beijos para você e para mim. A Raquel, a Raquel comenta que a aula foi ótima, como sempre. Sim. E a Andréia também. Eu estava vendo ela aí agora. Também, parabenizando sua aula, muito boa. Valvenar Bezerra também agradece a aula excelente, Fabiana também, Soraya novamente falou que adorou rever você e adora esse tema, parabéns de novo. A Rufina também, nossa, cheio de elogios, seu Fernando, arrasando. Eu sou periférico para entender, eu botei assim, uma foto de músculo ali para ver se vocês entendiam alguma coisa. Viu só que é só elogio mulherengo, né? Só a mulher elogiando ali, né, cara? Menos na aula. A Rufina fala também, né? O que mais? Fernando, parabéns, excelente. Ale, parabéns, Fernando Gil, aula excelente. Lívia, Igna Campos Moura, Lucila Prado, Samir, perfeito, obrigado. A Vanessa Maia de Goiânia, excelente, Gil e Fernando. Rogério Gomes, parabéns. Fabiana. A Fabiana falou que quer, cannabis. A Fabiana está usando agora. A Raquel falando que o Stelzer, sendo Stelzer, kkk. Fernanda arrasou, a Lívia. Excelente aula. Todo mundo te elogiando. Muito boa mesmo. É um tema muito legal. Acho que quem está começando ali, eu sei que só estão os mais velhos aqui, mas quem está começando em neurologia é um campo muito fascinante que a gente pesquisa mesmo, né?
Porque eu tenho estimulado muitos alunos a investigar aqui. A gente está com dois projetos de pós-graduação com transtorno de comportamento no REM. Eu acho bem importante, assim. A gente até comprou eletrodos a mais, teve que mudar a montagem, mas o grande problema é isso, né? Que a gente falou, a quantificação, né? Os 32 das épocas ali, isso fazer manualmente é um inferno de fazer, né? É muito minucioso, né? Não dá, Eu me lembro quando a polissonografia era de papel, né? A Heidi levando aqueles assim, parecia uma bíblia ali, de cima a baixo para tentar ler aquilo, e era bem complicado mesmo, né? Ó, Débora. Obrigado, Débora. A Débora. Até tua casa é vermelha? Do Marrone, né? A casa do Marrone ali, a janela, a parede de trás é vermelha. Não, ali é a churrasqueira. É tudo vermelho aí. Ali é o único canto que é meu da minha casa. Sim, vamos botar tons pastéis. Aqui não, aqui é meu. Tem que ser vermelho. Então a churrasqueira está ali, né? Tem lá o símbolo do meu time com os meus colegas, cerveja, vinho, então ali tá bom. Então tem que ser, né? Muito bom, gente. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser aqui ao vivo, sem ser por chat. Alguma colocação? Eu só sei que até eu aprendi. Viu? Muito bom. Eu consegui. A gente não aprendi na faculdade, né? Não, que faculdade, cara? Faz 30 anos que eu me formei, há muito tempo, nem sei nem se existe para a minha faculdade. Não, falando sério, eu agradeço muito, porque eu não tinha a mínima ideia do que poderia ser, né? Então eu já tenho que ver se minha mulher vai me chamar muito, e aí, conforme for, eu vou ter Parkinson daqui a alguns anos, né? Vamos ver, né? Esse é o problema. Bom. Pessoal, agradeço muito. Sandra, eu acho que está na hora, né, da gente fechar a sala, né? Sim. Agradeço muito, então, a apresentação de todos, a apresentação dos Stelzer, a moderação da Juliana. Realmente me pareceu bastante interessante, apesar de eu estar absolutamente fora, né, dessa área, mas achei muito interessante. E a gente só vai... Oi, Andréia, tudo bom? Nós vamos, então, dia 14, pulando o feriado, que já não é mais feriado, né? Dia 9, né? Feriado? Então, feriado. Não, isso é coisa de paulista. Isso é coisa de paulista. Né? É que nem a Andréia, por exemplo, ela, apesar dessa mineira, ela sabe que o dia mais importante 21, em setembro não é dia 7. De forma nenhuma, né, Stelzer? Dia 20. Dia 7 é coisinha do Mampituba para cima. Né? O que nos interessa mesmo é dia 20 de setembro. Né? Ali, Marrone, o Fernando gritou lá de dentro. É 20. Aí, Fernando, abração para ti. Bom, pessoal, então não vai ser dia 9, vai ser dia 14, a aula de monitorização neurofisiológica intraoperatória, potencial evocado motor, certo? Agradeço a todos. E, Sandra, tudo contigo aí, então. Tá bom, então, Marrone. A aula vai ficar disponível no YouTube, viu? Então, perdão, a aula amanhã de manhã já está disponível no YouTube, graças ao doutor Edmilson, que é o médico dessa parte aí. Tá? Marrone, só uma coisa, Marrone, Sandra, tive muita dificuldade para entrar hoje. O link que veio no e-mail foi recusado várias vezes. Pois é, isso me mandou um outro link. Isso aconteceu a aula passada também, tá? Nós estamos indo atrás, mas assim, o link está certo, o link não está errado. Certo? Eu quero mandar igual, mas um funciona e o outro não. Exatamente. Quem entrar, se alguém copiar o link para entrar diretamente no Google Meet, eu sugiro que tu tire a parte antes da barra. Só coloca a sigla, certo? Que aí vai mais fácil. Tanto a Sandra quanto eu estávamos liberando. Agora nós tivemos 57 acessos, teve muito mais gente, certo? Mas o pico foi 57, gente sai, gente entra, certo? Então, mas com certeza nós vamos, por ser um projeto piloto, nós vamos melhorar essa parte artesanal que nós estamos fazendo, tá? Mas uma coisa que poderia ajudar, pedir para o pessoal digitar, em vez de copiar e colar. Sempre dá certo. Sim, exatamente. Se digitar,
dá certo. Tá Tá, certo. copiar e cola tem que tirar fora a primeira parte, tá? Ou se não, entrar pelo celular. Mas entrando pelo celular tem que já ter o Google Meet já instalado, tá? Então amanhã, final da manhã, já vai ter esse link aí, tá bom? Perdão, essa aula já. Certo? Felicidades para vocês, boa noite, bom vinho, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, Fernando. Beijo. Boa noite, Fernando, boa noite. Foi ótimo, obrigada. Tchau, Marrone, tchau, Sandra.